Tenho falado que nesse livro de Mateus é apresentada a genealogia do Cristo, mas por parte de seu pai adotivo José. E essa genealogia em que se apresenta, como todas as genealogias das Escrituras Sagradas, sempre se apresenta a cabeça da família, ou no caso, o pai da família, por quem está vindo os descendentes. Assim é a genealogia no capítulo número 5 de Adão, ou no capítulo número 4 de Esaú, no livro de Crônicas, quando se faz a descendência de todos aqueles que ali estão, e assim vai passando de pai para filho, de pai, e assim vai sucessivamente, homem sobre homem, fazendo a genealogia completar. Porém, Mateus, ele faz 5 inserções de 5 pessoas que não são homens. E essas 5 pessoas são 5 mulheres, esposas daqueles, ou companheiras, ou apenas a mulher que gerou aquele menino, que dará seguimento na linhagem do Messias. Em Mateus é bem claro a pontuar apenas 5 dessas mulheres, porque elas são 5 casos emblemáticos nas Sagradas Escrituras. 3 delas são gentílicas, ou seja, não pertencem ao povo de Israel, mas que foram introduzidas na linhagem do Messias. 2 delas israelitas, que também fazem parte aí da linhagem de Israel, e está tudo certo. Eu já estudamos com vocês as 3 primeiras mulheres. A primeira é Tamar, a segunda é Raabe e a terceira é Rute. Cada uma das 3 mulheres, ou melhor dizendo, essas 5 mulheres, elas têm em comum algo muito precioso, se não vergonhoso. É que todas elas têm algo em comum, um pecado, o pecado na área sexual, que a faz envergonhar, que faz com que a descendência do Messias não seja tão santa quanto a gente pensa que seja, ou que deveria ser. Assim, a gente tem as 3 primeiras mulheres, muito interessante, porque são as 3 primeiras mulheres que não fazem parte do povo de Israel. E a primeira mulher em que se apresenta dentro desses pecados, e que a gente pode pontuar cada um deles: prostituição. A segunda, adultério. E a terceira, incesto. Todos esses 3 pecados, todos eles são passíveis de morte. São sentenciados pelas Sagradas Escrituras que todos aqueles que cometerem tais pecados deveriam morrer. E é interessante que esses 3 pecados aparecem, sabe exatamente aonde? Na linhagem do Messias, na linhagem do Filho de Deus, na linhagem do Cristo, descendente de Davi e descendente do pai Abraão. Então a primeira mulher que se apresenta nessa história é a mulher Tamar. E aí começa o primeiro incesto, porque Tamar, ela é nora de Judá. E Tamar, a Bíblia declara que ela se tornou viúva por se casar com um dos filhos de Judá. Casou-se segunda vez com outro filho para sustentar a descendência, e morreu também o segundo filho. Mas Judá não quis dar o seu terceiro filho, porque estava com medo também de o terceiro morrer. E então deixou Tamar na casa dos seus pais para morrer assim, na paciência, vamos colocar assim. E Tamar, percebendo que aquele menino já era grande, suficiente para contrair o casamento, e Judá não dava, a Bíblia diz que Tamar se colocou e se tirou sua veste de viuvez e colocou trajes de uma prostituta. Se colocou no meio do caminho por onde o seu sogro passaria, e ele passou, viu Tamar, não reconheceu, porque ela tinha um lenço em sua face, havia um véu que cobria e deixava apenas os seus olhos à mostra, e toda a vestidura era uma veste de uma prostituta. Então ele teve relação com esta mulher, e naquela relação ela ficou grávida de gêmeos. Quando Judá soube, quis matá-la, apedrejá-la. E a Bíblia declara que Tamar tinha pego um penhor daquele que tinha possuído sua vida. E os penhores eram de quem? Do seu próprio sogro. E então Judá disse assim mesmo: tu és mais justa do que eu, porque eu deveria te dar o meu filho e eu não te dei. E assim o caso se encerra. A questão de Tamar representa 2 coisas muito interessantes no pecado.
O primeiro é porque é um incesto, a nora não poderia viver com o sogro, ter relações, passível de morte. E a segunda é que Tamar não era prostituta, mas se fez prostituta para alcançar uma justiça sobre sua vida. Então a gente parte para a segunda mulher que está registrada nas Sagradas Escrituras, e a Bíblia diz que é Raabe, uma mulher que é da cidade de Jericó, destinada à destruição como todos os povos que habitavam em Canaã. Porém, essa mulher chamada Raabe, ela era uma prostituta, e toda vez a Bíblia vai mencionar ela, Raabe, a prostituta. E quando mencionam ela, há um fator interessante, porque essa mulher prostituta que vivia a vida que vivia, ao ouvir que o Deus de Israel era um Deus poderoso, que havia salvado o seu povo, e que seu povo estava vindo para a sua própria terra, e que sua terra estava sendo destinada à destruição, e ninguém haveria de sobreviver, porque essa era a ordem de Deus, ela acreditou no Deus de Israel. E por causa disso, ela colocou a sua própria vida em risco e escondeu os espias que foram enviados para observar aquela cidade, ver seus pontos fortes, seus pontos fracos. E Raabe, quando viu aqueles espias, os acolheu em sua casa, que ficava na muralha. Protegeu-os, escondeu-os, e quando o rei de Jericó enviou soldados para dizer: coloca fora os homens que vieram à tua casa, ele disse: na verdade eu não sabia quem eram esses homens. Então eles fizeram o serviço aqui, mas já foram embora por aquele portão ali. Se vocês se apressarem, vocês os pegam. Então os soldados acreditaram na palavra da prostituta e foram embora. Então ela chamou os espias e disse: eu sei que o Senhor deu essa terra para Israel e que ninguém vai sobrar vivo. Como eu protegi vocês, protejam-me também, não somente a mim, mas toda a minha casa. E então os espias fizeram uma aliança com essa mulher, dizendo: tudo bem, nós viremos e destruiremos a cidade, mas ninguém será tocado, desde que todo mundo fique na tua casa. Teu pai, tua mãe, teus irmãos e tudo que tu tens, ninguém tocará em você. E assim sucedeu. A prostituta, que o seu passado era totalmente devasso, totalmente imoral, ela acreditou em Deus, em sua palavra, em sua promessa, contra todas as possibilidades, colocou a sua própria vida em risco, e então Deus a salvou, não entregou à destruição. E quando ela sai daquela cidade liberta, ela passa a morar entre o povo de Israel. E a pergunta é: quem irá casar com Raabe? Qual é o pai que vai escolher essa mulher para o seu filho? Aqui começam umas grandes milagres da parte de Deus, porque Deus não olha os nossos pecados, irmãos, Ele olha a nossa conversão, Ele olha o rumo que a nossa vida vai dar, no sentido de colocar todos os nossos olhos e toda a nossa convicção e toda a nossa dependência nele. E quando colocou, o futuro de Raabe estava guardado, e Deus havia reservado essa mulher para ser mãe do Messias. E assim, um dos chefes de Judá, da cabeça de Judá, dos cabeças da casa de Judá, se casou com Raabe. E de Raabe tem um filho, e esse filho, a Bíblia declara que é Boaz. E então a gente chega na terceira mulher. Boaz, um homem respeitado. A Bíblia declara que Ruth aparece e ela é diferente de todas dessas duas primeiras mulheres, porque ela é uma mulher extremamente íntegra, embora ela fosse uma mulher moabita, não pertencente ao povo de Israel, e que só se casou com um dos filhos de Judá, da casa de Judá, porque o seu pai, ou melhor dizendo, o seu sogro saiu de Belém de Judá e foi para a terra de Moabe, e chegando lá, ele casou os seus 2 filhos com 2 mulheres, e uma delas era Ruth. Os 3 homens morreram naquela terra, sobrando somente a mãe, Noemi, e ali a sua mãe resolveu voltar de novo para a terra de Judá, para Belém de Judá. E quando ela estava voltando, regressou as suas 2 noras juntamente com ela. Então ela faz uma proposta: voltem para suas casas, voltem para sua família, voltem para os seus deuses. Eu já estou velha, ainda que o Senhor me desse um marido hoje,
e eu concebesse hoje mesmo, vocês esperariam meu filho crescer mais ou menos 20 anos, para que então eu pudesse dar a vocês agora em casamento? Não, a dor das perdas é muito maior a mim do que a vocês, então voltem para a sua terra. E a Bíblia declara que Orfa virou a costa, chorou com a sua sogra e voltou para a casa dos seus pais e para os seus deuses, e Ruth permanece com ela. E então Noemi disse: olha, vê, a tua concunhada voltou para os seus pais, para a sua casa e para os seus deuses, volta tu com ela. E Ruth decide firmemente no seu coração: não me incites em te deixar, porque eu não vou te deixar. Então somente a morte me separar de você, se o Senhor, e somente o Senhor, me tirar a vida, então eu te deixarei. Do contrário, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde tu morares, morarei, onde tu pousares, pousarei, de sorte que somente a morte pode me separar de você. E a Bíblia declara então que ela volta para a terra de Judá, uma estrangeira, uma moabita, uma viúva, e ainda assim Deus faz um grande milagre, e ela vai e se casa com Boaz. O que é agravante no histórico de Ruth? É que ela é uma moabita, e uma moabita, ela é um descendente dos filhos de Ló. E descendente dos filhos de Ló, quem é Ló? Ló é sobrinho de Abraão, o pai da promessa, de onde começa o povo judeu. Então é uma coisa boa, Abraão, ela ser sobrinha de Ló. Se os descendentes de Ló não fossem, não viessem à vida, se não fosse por causa de suas duas filhas, que não conceberam de outros homens, mas do seu próprio pai. Depois de o haver embebedado, uma filha se deitou, e na noite seguinte embebedou de novo seu pai, e a outra filha se deitou com ele. E ambas engravidaram e tiveram 2 filhos. E cada um desses filhos gerou-se a tribo de Moabe, ou o povo de Moabe, e o povo de Amon. Assim, a gente entende que Ruth, ela é uma descendente de um incesto. Que triste a gente ver isso na genealogia de Cristo. É prostituição, é incesto, é uma prostituta por vida e que se converte. Que triste. E agora a gente tem mais uma mulher entrando na genealogia, que é gentil, e que vive uma vida e que sai de uma geração em que a sua descendência que está lá atrás não há orgulho nenhum, porque não confiou no Senhor. Antes teve filho do seu próprio pai. Então a gente chega nas últimas 2 mulheres desse texto. A penúltima, a quarta mulher é Betseba, mulher que todo mundo conhece por nome. Por quê? Porque essa mulher não é nem colocado o nome dela, muitas vezes quando ela é mencionada, é chamada de a mulher de Urias, a quem Davi casou. E se a gente não conhece a história de Betseba e lê apenas o relato aqui, diz da que fora a mulher de Urias. Quando a gente diz da que fora a mulher de Urias, a gente pode imaginar: ela foi viúva e então Davi se casou com ela. Em parte está certa essa história, mas essa não é toda a história. A história clara e certa era que essa mulher era mulher de um soldado, de um oficial de Davi, extremamente fiel a Davi, extremamente fiel a Israel, e que era casado com esta mulher chamada Betseba. E que acontece que no tempo da guerra, Davi ficou no palácio passeando e olhou da sacada do seu palácio para a rua e encontrou quem? Uma mulher tomando banho. E quem era essa mulher? Betseba. Ele cobiçou essa mulher e mandou perguntar: quem é essa mulher? Ele perguntou, irmãos, e avisaram para ele: é mulher do teu servo, do teu oficial Urias, que está na guerra. Manda chamar ela para mim. E a Bíblia declara que mandaram chamar Betseba, e o que aconteceu? Davi seduziu essa mulher e coabitou com essa mulher, e ficou por um tempo brincando com ela, até que ela engravidou. E quando ela engravidou, ela estava na sua casa, só mandou uma mensagem para Davi: estou grávida. E qual era a situação agora?
Agora, enquanto não havia uma barriga, enquanto não havia um fruto desse relacionamento, o pecado de adultério ainda estava encoberto, mas agora, com uma gravidez, o pecado de adultério estava declarado. Poderiam não saber quem era o pai, embora muitos já soubessem. Mas certo é que não era de Urias, porque ele estava em combate na guerra. E a Bíblia declara que quando Davi ouviu isso, ele mandou rapidamente chamar: mande Urias de volta para mim agora, porque eu quero saber notícias da guerra. E a Bíblia declara que Urias voltou ao palácio, e Davi perguntou: como está indo a guerra? Como está indo isso e aquilo outro? Depois que terminou tudo isso, agora volta para a tua casa, refresca os teus pés, fica quieto lá, que depois eu vou te chamar de volta com uma mensagem para o meu comandante Joabe. A Bíblia declara que Urias, com um coração tão fiel e tão constrangido, ele disse: não voltarei para a minha casa e me deleitar com a minha esposa quando meus companheiros estão na tenda, no sol, dormindo ao relento e lutando por Israel, e eu aqui vou me divertir na minha casa. Não, ele nem foi para a casa dele, ele ficou na porta do palácio e dormiu. Na manhã seguinte disseram para ele: olha, Urias não foi para casa, o teu plano não deu certo. Para esconder o pecado de adultério, o teu plano não deu certo. Urias está na porta do palácio dormindo. Então ele manda chamar Urias, e quando ele manda chamar Urias, Davi diz assim mesmo: por que tu não foste para a tua casa? Tua mulher está te esperando, homem. Tanto tempo tu passou na guerra, fica um pouquinho lá, não tem nenhum problema não. Ele disse: jamais faria isso. O meu comandante e os soldados estão tudo no relento, e eu não vou abusar disso. Eu vim só por alguns dias para trazer um recado ao Senhor, para voltar de novo ao campo de batalha, e eu vou desfrutar daquilo que eu tenho. Não, de forma alguma, não serei leviano dessa forma. E a Bíblia declara: Davi disse: tudo bem. Só que Davi faz uma coisa pior. Esse homem está decidido a não voltar, mas se a gente colocar álcool na cabeça desse homem, ele não vai saber de mais nada e vai para sua casa. A Bíblia declara que naquela noite Davi embebedou Urias, e ao embebedar Urias, depois despachou: agora vai para a tua casa. E Urias foi campegando, mas ele não foi para casa. Ele foi para as guaridas dos soldados, onde os soldados dormiam. Ele foi para lá e dormiu lá. Davi, sabendo que mais uma vez o seu plano havia dado errado, ele manda Urias, escreve uma carta para o comandante e diz: manda Urias para o lugar onde a batalha está mais renhida, onde estão os maiores guerreiros e o maior desafio. Coloca Urias na frente dessa batalha, e quando tu colocares ele lá, manda todos os soldados recuares para ele ficar sozinho. Quando Joabe recebe a carta vinda pelas mãos do próprio Urias, e ele olha para Urias e lê e diz: esse homem está... Davi quer a morte desse homem. Mas por que ele quer a morte desse homem? Ele executa a ordem de Davi e mata. Quando Urias entregam a mensagem dizendo do campo de batalha que Urias havia morrido, a Bíblia declara que Betseba chora, passa o tempo de luto dela, que é mais ou menos um mês. Davi a chama, se casa com ela, e aquele fruto do adultério está encoberto. Ninguém morre, ninguém faz nada e está tudo certo. A gravidez se desenrola e termina os 9 meses, a criança nasce. No dia que a criança nasce, o profeta Natã entra na casa, entra no palácio de Davi e diz: ó Davi, tem uma decisão para você julgar. E ele coloca uma parábola dizendo exatamente que havia 2 homens, um rico e um pobre. Esse rico tinha muitas ovelhas e muito gado, o pobre só tinha uma única ovelhinha que tratava até como sua filha. Vindo um visitante na casa do rico, o rico não quis matar um de seus rebanhos, uma de suas ovelhas ou um de seus gatos para dar de comer ao seu visitante. Sabe o que ele fez? Ele foi até a fazenda do seu vizinho, pegou aquela única ovelha, matou e serviu para o seu visitante. Davi ficou irado com essa atitude e disse: esse homem é digno de morte, que loucura que ele está fazendo. E por causa da ovelhinha ainda vai restituir 4 vezes mais. E então Natã diz a sentença: tu és este homem, porque eu te livrei da mão de Saul, tu sendo o menor do teu povo, eu te fiz rei sobre Israel. E se tudo isso era pouco para ti, eu te daria mais, Davi.
Mas porque tu fizestes isso e fizeste com que os inimigos do Senhor blasfemassem do meu nome, eu te digo também que a espada jamais sairá da tua casa. E aquilo que tu fizestes em oculto, todo Israel saberá quando fizer isso com você, porque tu te deitaste com a mulher do teu amigo Urias e mataste Urias pela espada do teu inimigo, mas por ordem tua. Assim se fará contigo. Na tua casa se levantará dos teus descendentes alguém que vai procurar a tua morte, alguém que vai se deitar com as tuas mulheres, e não será em oculto, será à plena luz do dia, para que tu saibas o mal que tu fizeste em Israel. E então, para ele terminar a sentença, Natã diz: e a criança que nasceu, ela morrerá. A Bíblia declara que naquele mesmo dia, naquela mesma hora, Deus feriu aquela criança com uma doença gravíssima. Então o que é que Davi faz? Ele diz só uma palavra para Natã: pequei contra o Senhor, sou digno de morte, pode me matar. Então Natã diz: o Senhor traspassou o teu pecado, perdoou o teu pecado, tu não vais morrer, mas essa criança irá morrer. Então o que acontece? Natã vai embora e Davi sabe na mesma hora que a doença da criança é gravíssima e ela está definhando um recém-nascido. Então ele se coloca e começa a jejuar e orar para que essa criança não morra, clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia, porque era ela o motivo pelo qual a sua vida fez com que essa criança adoecesse. Ela não tem culpa nesse pecado. Mas Deus não ouviu. Depois de 7 dias a criança faleceu. A Bíblia é clara que Davi se levanta, se recompõe, passa a consolar Betseba, a mãe que acabou de perder seu filho, sua esposa, e depois ele tem mais uma vez relação com ela, e então ela é engravida. E o filho que é nascido, Davi dá o nome de Salomão. Porém, Davi não está somente satisfeito de ter dado este nome. Ele pega Salomão, chega até o profeta Natã e entrega Salomão para o profeta Natã e disse: profeta, este é o meu filho com Betseba. Será que porventura realmente Deus me abençoou e perdoou o meu pecado? Será que porventura Deus verdadeiramente trará uma coisa boa para nós? Quando o profeta Natã pega Salomão nas suas mãos, ele troca o nome dele. E troca o nome dele para Gedidias: o Senhor o amou. O fruto que aquele adultério teve morreu, e agora o fruto desse novo casamento, agora selado e perdoado, Deus está trazendo o fruto do amor, o fruto do seu amor para com aquela criança, o fruto do seu amor para com aquele filho. E isso leva a gente a entender porque todas as obras que Deus faz, olha com olhos de misericórdia para conosco, de que todo juízo, de toda falha que nós temos na nossa vida, irmãos, toda vez que Deus cessa e para, interrompe com um perdão e o conhecimento verdadeiramente que nós cometemos um erro e confessamos esse erro, independente dos resultados que vêm chegar sobre as nossas vidas, Deus olha para nós e muda a nossa história. Deus chega conosco e diz: eu te amo. E o fruto desse casamento, em que Natã troca o nome para Gedidias, significa o amado do Senhor. O Senhor o amou, e é esse o sentimento que Deus tem quando Ele escolheu cada um de nós, irmãos, e colocou nessa genealogia, porque essas 4 mulheres, ou melhor, essas 5 mulheres, representam exatamente a humanidade, tudo que há de ruim, tudo que há de podre, tudo que há, irmão, não importa qual seja o pecado, e um dos pecados, porque Deus vai apontar exatamente o pecado de sexualidade, porque não pode apontar todos os outros pecados, qualquer outro pecado menos de sexualidade. Isso porque Deus, Ele estabeleceu um relacionamento entre nós e Ele, com base num relacionamento do casamento. A Bíblia declara que Deus se casou com Israel, e Israel se casava com Deus. Assim Cristo também, Ele é o noivo e nós somos a noiva. O relacionamento e o pacto do casamento, ele é selado verdadeiramente pelo um relacionamento sexual, e o relacionamento sexual sela esse casamento e fecha.
como uma carne, não serão mais duas carnes, mas serão uma carne só. E aqueles que se unem com o Senhor se tornam um só espírito com o Senhor. O que Deus está mostrando para nós é que o pacto e a aliança que Deus fez conosco, todas essas alianças estão sendo quebradas pelo pecado de adultério, pelo pecado de sexualidade, que rompe, que mancha, que arruína, que degenera a aliança e a fidelidade que Deus tem conosco. Mas quando Deus ele aponta cada um desses pecados, Ele está mostrando que há redenção em cada um deles, e que Deus se propôs realmente a redimir o homem, não importa os seus pecados de hoje ou os pecados do passado, irmãos. E quando a gente chega em Betseba, que não somente há um pecado de adultério, que não há somente um pecado de mentira, mas há um pecado de homicídio, mostra e fecha o pacote dizendo assim mesmo: toda mentira e todo adultério vai levar-nos à morte, a matar uns aos outros, e é esse tipo de mal que eu tenho que fechar, que eu vou tomar sobre mim. Então a gente chega no verso de número 16, quando apresenta-se a pessoa de José, marido de Maria. E aí a gente tem uma coisa maravilhosa. O que vai acontecer com essa mulher? Qual é o pecado dela? Não tem pecado, irmãos. Não necessariamente falando literalmente. Nenhum pecado que aponte ou abone. É apenas uma jovem, uma garotinha, uma adolescente, por volta mais ou menos dos seus 13 a 14 anos de idade. É isso que Maria tem. Estava destinada a casar com José, o seu marido, que é o seu noivo. E a Bíblia diz claramente que o anjo do Senhor desceu, Gabriel falou com ela, e ela ouviu a voz do Senhor por meio do anjo Gabriel, tete a tete. Não foi uma audição, foi uma visão clara, poderosa. E nessa visão o anjo anunciou que ela seria, que ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. E Maria aceita essa palavra e disse: que faça-se assim como tu disseste, conforme as tuas palavras, que se cumpre em mim, porque eu sou a serva do Senhor. E a Bíblia declara que então o anjo vai embora com essa palavra de consentimento de Maria. Só que Maria não tem entendimento do que vai acontecer com a sua vida, porque ela sabe de uma coisa: eu não conheço o homem, eu ainda não casei com José, como eu posso conceber um filho, como eu posso gerar um filho, como eu posso engravidar? E o anjo é muito claro, disse: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e aquele santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E a Bíblia diz claramente, então, quando o anjo vai embora, Maria, ela recebe uma instrução do anjo, disse: sabe, Isabel, a tua prima, aquela que é velha já, ela está no 6º mês de gravidez, aquela que se dizia que era estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Maria ouviu isso e disse assim: então essa é a hora de eu ir e conferir exatamente o que está dito. Eu vou até a casa de Isabel, minha prima. E foi uma senhora, irmão, uma senhora de 60 anos, para mais de 60 anos, grávida, um barrigão, 6º mês de gravidez. Ela passa 3 meses, e quando ela passa os 3 meses lá, o que acontece? A barriga de Maria também cresce. O pai não está lá. E quando volta para a sua terra, para Nazaré, o que é que se diz? Maria está grávida, e o pai não é José. O que é que Maria fez? Adulterou. A Bíblia é clara que José amava demais Maria, e sabe o que ele diz? Se eu exigir, Maria vai ser apedrejada. Eu vou fugir daqui, eu vou mudar de cidade, eu vou para outro lugar. Eu também não posso assumir esse filho, porque esse filho não é meu, mas eu posso poupar a vida de Maria. E quando eu fugir, todo mundo vai saber que foi eu que engravidei e não quis casar com Maria. Eu apenas defraudei uma mulher de Israel. Então ela vai viver com o seu pecado, e eu vou viver achando, ou o mundo achando, que eu fui o culpado daquela engravidez. Então eu vou me embora. E quando ele decide ir embora naquela noite, a Bíblia declara que o anjo Gabriel agora não se apresenta a ele, mas se apresenta em um sonho e diz para ele: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. A Bíblia declara que José, ele ouve o anjo, ele é despertado e recebe Maria como sua esposa.
Temos pecado de adultério aqui? Literalmente não. Mas nos olhos da população, Maria é uma adúltera. E José, nas expressões de nossa, é o corno manso. É o homem que aceitou ser pai de um filho que não é dele, de um outro homem. Então, amados, quando a gente vê a última pessoa, a última que deveria de nascer, que deveria estar tudo pronto, tudo preparado, existe uma língua tão maliciosa dizendo: não é do Espírito Santo. Maria adulterou, ela tem carinha de boa, mas não é nada de boa não, ela pecou e adulterou, ela deveria morrer. E tu, homem, como é que tu aceita essa mulher? Essas palavras ficaram no coração e na mente de todas as pessoas que onde ela vivia, cidade de Nazaré. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês: a cidade de Nazaré, a Bíblia diz claramente que era uma cidade de má fama, irmão. Era uma cidade mal afamada, de coisas ruins que aconteciam, de pecados grosseiros que aconteciam nessa cidade. Então, mais uma das virgens de Israel adulterar era como se fosse normal. Então, quando João ele escreve no seu livro que Jesus, aliás, André manda chamar Natanael até Jesus, e Natanael chega. Antes que ele chegue, André diz assim mesmo para ele: olha, Natanael, achamos o profeta Jesus, o Nazareno. Opa, pode surgir alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz: vem e vê. E quando ele chegou, o Cristo disse para ele: Natanael, homem justo, homem temente, um verdadeiro israelita, onde tu me conheces? De onde tu me vistes? Como tu sabes de mim? Antes que Filipe, não é André, antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E porque ele falou isso, ele disse: tu verdadeiramente és o rei de Israel. Voltando ao nosso texto, aquela que deveria ser virgem e foi virgem, uma língua caiu sobre ela, uma língua maldita caiu sobre ela, e não tem como dizer que quem haveria de acreditar que o Espírito Santo engravidou uma virgem? Quem? Mas, amados, isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que diz a Escritura Sagrada. E que quando você lê essa Escritura que eu vou passar a falar a vocês, vocês entendam não somente como o dia em que Cristo foi crucificado, porque desde o seu nascimento Jesus tomou sobre si as nossas vergonhas, começando a cumprir as Escrituras de ele ser verdadeiramente o servo sofredor. Isaías declara firmemente no capítulo 53, do verso 2 a 4, diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olhe este texto, olhe essa citação de Isaías, que é uma profecia que se cumpriu plenamente desde o nascimento de Cristo, porque ele é subido, ou seja, ele vai nascer de uma terra, de uma raiz seca, irmão. A família davídica, a família real estava destruída, não tinha como brotar alguma coisa de vida, e então ele aparece, e aparece de que maneira? Sem beleza e sem formosura. Olhávamos e não via nenhuma beleza. Como vai ter beleza numa descendência dessa, numa linha de descendentes como esse, onde há incesto, onde há prostituição, onde há prostitutas de vida verdadeiramente que fazem o seu trabalho? Como podemos ter isso? Por causa disso ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, homem que sabe o que é
padecer. E quando olhamos para ele, não fizemos caso dele. Mas o escritor, o profeta, diz claramente isso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Entenda a enfermidade, irmão, como o juízo do pecado de Deus, como o pecado que adoeceu e que levou à morte o filho de Betseba, o primeiro filho de Davi com Betseba. Enfermidade mortal, enfermidade do pecado. Estamos enfermos pelos pecados e ele, o filho, nasceu debaixo disso e aceitou esse peso, essa dor, e ele sabe o que é padecer. Por causa dele e por meio dele, ele levou todas as nossas dores sobre si, embora nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados, foi traspassado por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O relato de Mateus dessa descendência, de apontar essas 5 mulheres, é apontar claramente que o Filho de Deus, a despeito de todo tipo de males que podíamos fazer e fizemos, Deus preservou para que o Messias nascesse, e Messias nascesse já recebendo todas as dores e enfermidades que os nossos próprios pecados mereciam, e Ele levou, e levou até o final. E nessa noite eu quero terminar. Toda vez que você celebrar o Natal, se Deus nos permitir celebrar mais uma vez o Natal, dia 25, embora não seja esse o dia do nascimento de Cristo, lembre-se da genealogia dele. E é tão forte essa genealogia, é tão forte o peso da humilhação que Cristo carrega em si já no seu nascimento, é que não tem ninguém por ele. Ele bate na porta de suas famílias e não tem ninguém que abra a porta para uma grávida, irmão, de 9 meses, prestes a dar à luz. Ninguém abre a porta e diz: não, ela vai ficar, pelo menos ela fica aqui nesse quartinho, eu preparo uma cama, pelo menos cuido dela. Todos na cidade de Belém fecharam as portas, e o único lugar que foi deixado para que ela tivesse o filho, somente com José, foi no estábulo. Sabe por quê? Que aquele filho não era digno de viver entre os homens, devido a todo tipo de situação que caiu sobre ele. Ele é digno de viver entre os animais e nascer entre os animais. Essa vergonha, essa culpa, essa dor, o Cristo levou para que nós, quando entrássemos na sua presença, Ele dissesse: tu é meu filho e minha filha, amados de Deus, perdoados por Deus, são príncipes, reis e sacerdotes do Altíssimo. Que nessa noite você se lembre, quando mais uma vez você comemorar o Natal, que Ele já levou as nossas dores e as nossas enfermidades no seu nascimento, algo que talvez nem eu nem você nunca venhamos vivenciar isso, mas Ele tomou essa vergonha para que nunca mais nós pudéssemos ser motivos de zombaria e escárnio nos céus. Pelo contrário, fôssemos verdadeiramente como estrelas reluzentes no firmamento. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.